E nas três conversas anteriores, a gente veio embalado daquele artigo da Nazaré, né, da neurocientista, falando agora até mesmo a ciência percebe que a consciência corporal é um fator muito importante para tantos aspectos, para a emoção, até mesmo para o funcionamento da atenção. Você ter consciência corporal ou não ter consciência corporal, vamos falar dessa expressão que é famosa, né? Eu tenho consciência corporal. Vamos ver o que é ter ou não ter, se essa expressão faz sentido. Mas, enfim, não é uma questão de luxo, né? Não é assim, eu tenho ou não tenho. Não, faz diferença fisiológica na sua atenção, faz diferença na sua vida. Então, não é um bônus, não é uma coisa adicional. Faz total diferença na sua vida. Quanto mais consciência corporal você tiver, e é disso que a gente vai falar aqui. Como ter essa consciência corporal, como ampliar essa consciência corporal e o que é isso, né? No artigo, a gente falou sobre, ela falou, né? Ou a pesquisa que a gente já comentou, é sobre essa habilidade de perceber o tronco, por exemplo. Se o tronco está curvado, se o tronco está ereto. Ter a possibilidade de perceber o rosto e Uhum. até de fazer, né, coisas com o rosto. Você, tipo, corrige Sim. alguma postura da coluna e isso vai afetar a sua respiração e o cérebro. Então, tem esse elemento de corrigir postura também, que para a maior parte das pessoas é meio misturado, né? Parece. Quando tu diz, quando diz corrigir, tu acha que a consciência corporal ela vai por esse caminho assim meio que corretivo, que vai dentro desse lugar de prestar atenção, sei lá, para pessoa se corrigir? Isso é o que várias vezes essa expressão acompanha na compreensão geral, né, das pessoas, tem Sim. essa compreensão junto. Então, eu tenho consciência corporal quer dizer que se você está com uma postura boa ou ruim. Então, Pois ter sabe? consciência, fala. Não, porque ele estava pensando na minha prática clínica, né, de atendimentos, né, e conversando com as pessoas que eu atendo, eu noto muito isso, sabe? Esse lugar de uma consciência corporal super corretiva, assim, pessoas com problemas que ficam com problemas na coluna, que sentem dores e que daí sempre tem um comentário de que trabalham muito tempo sentadas ou que trabalham muito com computador. Imagina, tu conhece alguém que trabalha com computador hoje em dia? Se não é todo mundo, né? É a grande maioria. E e aí eu comento, mas tu percebe, como é que tu percebe isso, né? Não, é que eu sinto errado, sabe? Eu sinto mal. Ele já vai dando tem uma atitude dentro até dessa percepção, que ela é uma atitude super de erro. É uma atitude de que eu tô fazendo errado, eu sei, mas é o meu trabalho, e aí faz esse vínculo, sabe, com o trabalho. E eu vejo pessoas sofrendo enormemente com isso, sabe? Porque é um vínculo muito ruim, se tu for ver. Imagina, é o que a É, pessoa faz. tipo, dá até um desânimo. A gente já vive numa vida super é, atribulada, super sobrecarregada, e aí fala, você tem consciência corporal? Você já dá até aumenta uma sensação de culpa que você já acha que De culpa. caiu minha caneta. A minha Nossa. consciência é ruim, né? E tem, né, esse lugar, né? Tem esse lugar de, não, minha consciência é boa, não é boa, mas e tem esse lugar de eu, 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 até a Nazaré descreve isso, né? Ela fala no artigo dela dessa ela faz uma pergunta, né, no meio da entrevista ali. Você percebe como você está sentado, se você está curvado, ou se você está reto?
E que as pessoas deveriam, né, já larga essa, assim, para a pessoa dar um jeito de fazer isso na tua vida, sabe? Mas como fazer isso, né, que eu vejo que é um grande, que é, eu acho que isso aqui, esse nosso bate-papo pode ajudar as pessoas a ter uma maior compreensão disso, né? Porque eu vi ali, lendo mesmo, né, o texto da entrevista da Nazaré, que tem esse lugar mesmo, né, de, ó, tu tá com a coluna reta ou tu tá com a coluna curvada? E aí todo mundo, né, de uma lógica, parece até, me parece que entende que a coluna reta é a certa e que a coluna curvada é errada. Então, ou seja, Então, fala. não, ou seja, tem um lugar aí que faz com que as pessoas se sintam muito mal, me parece. Muito É. mal, porque todo mundo, eu acho que de algum modo percebe que senta muito mais curvado do que senta muito mais, entre aspas, reto. E quando Então, é olham. assim, Hã? não ouvi. Não, não, e quando olham alguém reto, eu já observei isso assim, alguém, nossa, ó, tem uma postura linda, aquela pessoa ali. Aquilo, você sabe? Ou seja, ela tá certa, olha ali, ela ali, ó. O- Mas, enfim. Então, ó, vamos lá. Indo direto, a gente sabe, e cada vez mais, por várias fontes, de vários conhecimentos, que é importante ampliar a consciência corporal. Mas logo de cara, então, a gente quer sair dessa polaridade de postura certa, postura errada, movimento certo, movimento errado, porque isso não é uma coisa que contribui para ampliar a consciência corporal. Então, a gente sabe que precisa ter consciência corporal, a gente quer saber como ampliar. Como ampliar não é a estratégia de ficar corrigindo certo e errado não ajuda. Então, ela só dava um início de uma consciência para você, mas ela te prende nesse nó de certo e errado. Então, a gente quer ir para além disso. Então, vamos lá. Vamos ver os elementos que a gente pode usar para ampliar a consciência corporal, para além de certo e errado. Sim. Então, a gente já chegou até isso em outras conversas nossas, mas hoje a gente vai levar a conversa toda a partir daí. Então, vai. Que elemento. Não vamos focar, então, logo no início sobre os benefícios disso. A gente já vamos partir que a gente já sabe que isso é bom, depois a gente pode até retomar os benefícios. Mas vamos ver que elementos a gente pode usar. Sim. Primeiro, os mais óbvios. Qual, qual, A atenção seria um. a atenção é o mais óbvio, me parece que é o mais. Mas. Por quê? Porque como você vai ter consciência se você não usar a atenção? Então, usar a atenção Uhum, é o mais óbvio. Agora, se a gente for. Eu vou ter que me controlar aqui. Porque se a gente for pensar sobre a atenção, o assunto é incrível, né? É incrível o fenômeno da atenção. Mas vamos deixar só mencionando a atenção. A atenção no corpo. Então, fala, uhum, leva a atenção no corpo. A gente já chegou a falar isso também, que a nossa atenção não costuma ir para o corpo. uhum, A nossa atenção costuma ir para para o objeto que você está usando, para os efeitos, os resultados que você quer fazer numa atividade. uhum. E ela não costuma ir para o corpo, né? O corpo fica meio apagado. Então, a gente tem menos consciência corporal porque a atenção está lá, está para fora. Então, uma estratégia, um elemento é usar a atenção. Aí, que estratégias a gente tem para atenção? Primeiro, é levar a atenção para sensações corporais no meio, né? Uhum. No meio de alguma coisa que daqui a pouco a gente fala. Então, primeiro é a atenção, mas não é qualquer atenção. É uma atenção que não é de certo e errado, então não é uma avaliação, é Sim. uma atenção que não é de avaliar e é ir para as sensações do corpo. Sim, então é uma atenção diferente, tipo, tá, não é que, tá claro que o exercício
muito bem para a saúde, isso é inquestionável, né? Só que é um tipo diferente de atenção que tu está dizendo aí. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um exercício, muitas vezes, muitas pessoas fazem exercício de, sei lá, levantar um peso, fazer alguma coisa nesse sentido. Eu, eu noto, eu faço, quando eu faço assim, eu estou prestando atenção, sabe, ok, no movimento, pode ser um pouquinho, mas me parece muito mais, sabe, em conseguir executar aquilo, sabe, fazer aquilo, que é um tipo diferente de atenção, porque eu noto, assim, que é uma atenção mais que vai para o externo, né? Que é diferente dessa que tu tá falando, né? Isso. Essa atenção Essa, corporal que tu tá dizendo é outra coisa, né? Eu posso ter ali um nível de atenção corporal, né? Porque eu estou sentindo, está dobrando meu braço, ou está esticando, se eu estou com as minhas costas assim, ou se eu estou com as minhas costas mais assim. E muitas pessoas eu vejo aqui, né, no meu entorno aqui, que usam professores ainda dizendo para a pessoa, né, ó, tu tá assim ou assado, ou seja, não é nem ela muito que isso. tá prestando É. atenção no que está acontecendo nela. É Então vamos diferente. lá, vamos destrinchar um pouco isso aí de novo. O movimento, você está falando de um ambiente de ginástica, de um ambiente de orientação, né? De alguém que mostra para você, olha, você está fazendo isso, porque esse é uma coisa que é o engraçado. A gente faz muitas coisas sem perceber que faz, então sem ter a consciência do que faz. Mas então é esquisito, porque você atravessa a rua, então você tem uma consciência corporal, porque senão você não conseguiria atravessar a rua. Só que é mínima, né? A gente pode ter uma consciência corporal bem básica, que ela já é suficiente para a gente dar conta da maior parte das coisas. Então a gente consegue atravessar a rua, Sim. perceber se vem carro ou não, saber o tempo de atravessar, atravessa, percebe, não tropeça, desvia do buraco, só que sem perceber. Uhum. É mentira o que eu ia falar. Você percebe o corpo, mas você não tem uma consciência do que você está percebendo. Uhum. A mente, o cérebro, o sistema nervoso, os músculos, tudo isso se percebe, mas abaixo do limiar da consciência perceptiva, né? Sim. Então, então, quando a gente vai falar de consciência corporal e de atenção, a gente vai falar sobre percepção. É como você vai levar a sua atenção dentro do seu mundo que você percebe, dentro do mundo perceptivo. Agora, a maior parte desse processo de percepção que você precisa para fazer uma ginástica, como você está dizendo, precisa para andar na rua, para fazer qualquer coisa, você precisa de percepção. Só que essa percepção, a maior parte dela ocorre sem ter consciência. Uhum. Parece esquisito falar isso, vamos repetir algumas vezes. A gente precisa ter uma percepção. O cérebro percebe sem que você tenha consciência disso. Sim. Então, a gente tem duas situações que vai ser importante a gente tentar. Talvez seja muito profundo para começar, mas já foi. Uma é você ter consciência, você vai levar a sua atenção para o que o teu cérebro, vamos falar de cérebro por enquanto, já está percebendo. Agora, essa percepção pode ser inconsciente e pode ser que ela não exista. Hum. Então, assim, pode ser que você está atravessando a rua, o teu cérebro está percebendo o Sim. seu pé no chão. Acho que eu Você não está nem se entendi. ligando para Sim. isso. Sim. Você nem percebe o pé. Você está olhando lá para o seu amigo que está do outro lado da rua, você já está gritando, brincando com ele, atravessou a rua. Teu cérebro percebeu todos os seus passos, Entendi. cada um das suas Sim. articulações, do tornozelo, joelho, teu cérebro percebeu. Mas essa é uma Ah. percepção que não é consciente. É o cérebro é, faltam nomes para a gente diferenciar isso Sim. daí. Mas É, vê se é mais ou menos isso, Hans, que eu tô pegando, assim, porque eu tava pensando, acabei de pensar numa pessoa que eu acompanho e E ela estava com um problema sério na coluna, com alguns nervos sendo pinçados, isso estava provocando alguns efeitos nela e tal. E eu me dei conta que eu fiz um comentário para ela assim,
eu olhei a maneira, o modo como ela está sentada, tá? E perguntei para ela, tu consegue te dar conta, por exemplo, de que modo tu tá sentado, se tu tá sentado mais no lado direito da bunda ou no lado esquerdo da bunda? Sabe se tem mais peso ali ou aqui? E ela falou, eu me lembro que ela falou alguma coisa. Ela disse, eu acho que tá mais aqui. E o curioso é que eu olhava para ela e eu tinha uma outra impressão, eu tinha uma outra visualização desse arranjo, da maneira como esse peso estava, sabe, se distribuindo. E aí eu comecei a me dar conta, ver se é mais ou menos isso, que ela até sabe que ela está sentada, ela sabe que ela está ali, óbvio, ela percebe isso, só que ela não tem, me pareceu assim, uma imagem, ela não sabe que existe uma coisa, por exemplo, chamada pelve nela. E que a pelve está mais levantada de um lado e mais baixo do outro, e por isso ela está com mais peso de um lado da nádega do que do outro. Ou seja, esse elemento de primeiro ter que existir para a pessoa, ter que existir nela esses elementos corporais, né? Para depois ela começar para ela ampliar, seria isso? Seria essa ampliação que tem que passar primeiro para uma existência. Ou misturei muita coisa ali daquela tua fala? É, porque está tudo misturado mesmo e tudo acontece misturado. Então, esse é o nosso exercício. É Uhum. diferente. É de brincar de falar de coisas em separado, mas elas estão mesmo sempre muito misturadas. Sim. Então, e as palavras, você sabe que como a nossa cultura tem pouca consciência corporal, uma coisa muito curiosa é de que ela tem poucas palavras para falar sobre isso. Então, a gente não tem linguagem suficiente para falar sobre a experiência que a gente está aqui Uhum. destrinchando, Uhum. porque a nossa consciência não, a nossa cultura não tem, a gente sofre de pouca consciência corporal, então a gente não tem requinte de terminologia para Entendi. falar É. sobre isso. Então a gente fica aqui gaguejando, tentando falar os termos que existem, mas Sim. como a gente faz na formação e você também acompanha, né? A gente brinca de inventar palavras novas, inventar expressões novas, porque está faltando, sabe? No nosso, Uhum. na Uhum. nossa linguagem falta. Então, por isso que a gente fala misturado. Uhum. Eu, você ia falar alguma coisa sobre Não, isso? não, eu estava refletindo sobre isso, sabe? E nas conduções, né, das práticas que eu faço do método Feldenkrais é algo que aparece muito, muito essa dificuldade de nomear, de dar nome a uma experiência que brota do corpo, que brota de sensações, que brotam de daqui a pouco um início para aquela pessoa ou para quem está vivenciando a prática, a existência, né, da pelve, do que é o ombro para aquela pessoa. E aí tu falou isso, me veio muito esse cenário, né? Dentro das Tá. práticas realmente acontece muito, muito isso. Agora, isso acontece dentro das práticas de Feldenkrais, isso acontece dentro das práticas acadêmicas, isso acontece dentro dos laboratórios, isso acontece nos livros, isso acontece nos, nas escolas. Isso de não se ter visibilidade, Sim. porque não se tem sensorialidade, não se tem visibilidade, não se tem linguagem sobre o que está se experimentando no corpo. Então, olha lá. Por isso que parece que é confuso, mas a gente vai essa conversa é muito legal porque a gente pode triscar nas fronteiras da expressão e do conhecimento, né? Então, vamos lá. Você perguntou para a pessoa, estava dando exemplo da pessoa que está sentada e você estava ajudando a pessoa a, uma palavra que eu uso, discriminar Uhum. sensorialmente onde que está o peso no quadril, se está mais para o lado direito ou para o lado esquerdo.
Então, discriminar o lado direito e esquerdo e o peso onde é que está. Isso é um exercício ou é uma prática que pode ser feita como brincadeira, Uhum. que já instiga, alimenta, aguça a consciência corporal. Então, quem está ouvindo o papo aqui está ouvindo a nossa conversa. Provavelmente, se você que está ouvindo está sentado, provavelmente até agora você não estava percebendo se o seu quadril estava mais apoiado do lado direito ou do lado esquerdo. Então, você pode ver agora, durante essa conversa aqui, se você está do lado direito ou esquerdo. Você fala, não sei. Então, qual é a brincadeira? Leva o peso para o lado esquerdo. Tem vários jeitos de fazer isso. Faz do seu jeito. Faz um jeito que você vai agora estar com o peso tanto do lado esquerdo que o lado direito quase que desencosta do sofá ou da cadeira onde você está. Aí agora volta, fica no lado direito e esquerdo. Faz o contrário, agora leva tudo o peso para o direito e deixa o esquerdo quase sair. Então, se você fizer isso algumas vezes, esse pêndulo, para um lado fica no centro, para o outro lado fica para o centro, você vai começar a perceber que é o que você estava fazendo com a. Uhum. Você, Rafa, estava fazendo com a pessoa que você estava atendendo. Primeiro é perceber só, tá do lado direito ou esquerdo? É só saber. Nem Uhum. sei, lado direito, esquerdo. Nem tem essa imagem. É o que você falou, não tem nem existência. Fala, eu estou sentada? O primeiro é saber que está sentada. Eu sinto. Sente a cadeira? Sim. Sente que tem dois lados? Não. É incrível, né? Como você sabe. Muitas vezes a pessoa não tem. Ela tem a percepção de um quadril como sendo uma área homogênea, Sim. sem ter essa discriminação de direita e esquerda. Uhum. Parece óbvio, mas não é óbvio. Não, o Então, comum é eu ouvir algo do tipo assim, não, tá igual, tá igual, isso, tá igual. tá igual, não, tá tudo bem, ou tá tudo bem, não, tá tudo bem, Tá tudo, tá tudo tudo bem bem é a melhor bom. resposta. Tá tudo bem ou tá tudo igual, mas não tá igual. Uhum. O que acontece é que a pessoa não está discriminando, Uhum. né? Então, aí qual que é a estratégia? É criar Uhum. contraste, vai para a direita, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, para começar a criar essa existência, essa presença que você falou, direita e Uhum. esquerda. Começou a criar. Começou a perceber. E esse ato é muito criativo e eu quero juntar com o que eu estava falando antes. Porque você pode sentar e você pode, por exemplo, atravessar a rua, né? E o seu cérebro percebe o seu pé, direito, esquerdo, calcanhar, joelho, tornozelo, percebe tudo. Mas você está fazendo outra coisa, você está conversando com a pessoa do outro lado da rua. Então, existe uma percepção que não é consciente. Uhum. E existe uma percepção que é consciente. Agora, existe uma coisa que é não ter a percepção, que é esse no caso do sentado. Você está sentado, a pessoa está do lado direito, digamos, esquerdo, e não está percebendo que está do lado Sim. esquerdo. Não só ela não está percebendo consciente, às vezes nem mesmo o cérebro, o sistema nervoso está percebendo aquilo. Existe uma expressão que um cara que inventou o termo educação somática, que inclui o método Feldenkrais e vários outros, esse cara é o Thomas Hanna, ele usava uma expressão interessante que ele chamava de uh, amnésia sensorial. Eu não sei mais se era amnésia sensório-motor ou amnésia sensorial, mas é uma coisa que o cérebro já percebeu aquilo, Uhum. porque qualquer criança percebeu. O bebê teve que criar essa consciência corporal que Uhum. não existia, teve que criar. E esse processo de criar é muito legal, que não é só o que a gente chama de consciência corporal. Eu vou ramificar aqui só para a gente falar no futuro, anota aí. Sim. O que a gente chama de consciência corporal não é uma ação psicológica.
não é uma ação, sabe, num mundo abstrato. Não, a consciência corporal é uma coisa orgânica. Uhum. A criança, o bebê não consegue ter. Para ele ter a consciência de cada um dos dedos, ele vai ter que mexer, ele vai ter que criar Uhum. caminhos na matéria neurológica do cérebro e de músculo, ele vai ter que criar muita fisiologia, tem que criar comportamento fisiológico, Sim. e não é um, é assim, é milhares de comportamentos fisiológicos entre cérebro e dedo, milhares, para que esse comportamento fisiológico comece a dar uma base para a mente reconhecer cada um do dedo Ah. e poder ter consciência corporal, consciência da mão. Então, Pô, tu me trouxe uma imagem muito legal. Eu nunca, não tinha, sei lá se eu não tinha pensado sobre isso, mas porque eu vejo, eu observo, né, que existe uma ideia de uma consciência corporal, e ok, tá tudo bem até certo ponto, de uma coisa muito pontual, assim, eu tenho uma consciência corporal que meu ombro tá aqui, ó, sabe que o ombro tá aqui, sabe, de uma estruturação muito fragmentada e muito pontual. E quando tu falou ali do bebê, tu disse uma coisa que é verdade, o bebê não tem, ele precisa criar. Esse desenvolvimento sensório-motor é que vai criar. E esse processo de criação, pensar nesse processo de criação, ele acontece dentro não de uma coisa pensada, meu pé tá lá, minha mão tá aqui, meu ombro tá aqui, mas é pelo movimento, né? Quando ela vai se movendo, aquilo vai alimentando, né? É isso que tu fala de fontes ou elementos que não são a consciência, eu pensar naquilo é que está ali borbulhando ou que está ali atuante. Porque é algo que o bebê não fica pensando na mão, não fica pensando no pé, ele nem sabe que existem esses nomes, né? Não fica pensando nesses nomes todos que a gente depois deu. Esse processo todo está vindo dessa e muitas vezes demora, vai criando, tem um tempo para aquilo que tu falou, né? Para isso se tornar orgânico, para essa informação se tornar orgânica. então é isso aí. Gente que está ouvindo, vai com paciência, que o assunto ele realmente ele tem muitas ramificações. Então, ó, vou pegar essa última expressão que você falou, a informação virar orgânica. Informação é uma palavra fundamental para o método Feldenkrais e é uma palavra fundamental para você pensar sobre consciência corporal e para você pensar sobre cérebro, consciência, cérebro, corpo. Uma palavra fundamental para isso tudo é informação. Uma informação sensorial. Se você se você coloca a mão numa água gelada, na torneira, se sente água fria, a água fria está dando uma informação na sua pele, e que essa informação ela pode ser percebida sem ter consciência, e ela pode ser percebida pelo cérebro e ter consciência. Então, a informação sensorial. Essa palavra informação é super importante. Agora, uma coisa é perceber a água fria na pele. Outra coisa é a percepção do corpo como consciência corporal. Você percebeu os dedos que eu estava dando o exemplo do bebê. Você deu o exemplo da pessoa atendendo, percebeu o quadril do lado direito para o esquerdo. E eu dei o exemplo de atravessar a rua, percebendo o pé. Se não precisa perceber consciente, perceber automático. Então, tudo isso que eu estou chamando de perceber, o pé na rua, o quadril na cadeira, os dedos da mão ou a água na pele, tudo isso é perceber. Pode ser feita com consciência e pode ser feita sem consciência, mas tem que ter percepção, tem que ter informação. Aí você falou sobre a ideia do bebê, né? Tem que ter, vai fazendo movimento
para daí essa informação ficar orgânica. É isso aí que eu estava querendo dizer. Informação ficar orgânica. O que é uma informação ficar orgânica? É você criar fisiologia. É muito louco isso. Então, volto a frisar, não é uma ideiazinha psíquica flutuando no mundo simbólico, etérico. Não. É também isso. Só que para que isso aconteça, você tem junto fisiologia dos neurônios criando Uhum. perninhas, mãozinhas de neurônio, eletricidades, fisiologia mesmo das células. Uhum. Dentro das células e dentro dos tecidos, tecidos que são tecidos neurológicos, tecidos musculares e outros vários tecidos juntos, esse comportamento todo fisiológico é que ele vai se reconfigurando. Por isso que chamam hoje em dia de neuroplasticidade. Mas também tinham que falar de músculo, mioplasticidade, porque a plasticidade está no organismo inteiro. Uhum. É essa transformação do organismo que acontece no bebê e acontece na pessoa que você está atendendo também, e acontece em todo mundo que está assistindo essa conversa também, esse comportamento fisiológico que vai desde as células até todos os sistemas neurológicos, ele se rearranja, essa plasticidade. Cada vez que ele rearranja, ele cria uma nova informação. E a informação está na matéria, está no arranjo das matérias, está na relação, está nas relações fisiológicas de todo o organismo. É aí que está a informação orgânica que você falou, a informação orgânica. E é Mas a como é, partir dessa. mas como é que Deixa eu dá acabar para aqui. evocar isso? Como é que dá para Peraí, evocar peraí, isso? peraí. Deixa eu só acabar essa frase. A partir dessa informação orgânica é que você vai poder ter consciência. Hum. Se você não tem a informação orgânica, que é matéria, você não vai ter consciência daquilo. Uhum. Então, a Uhum. configuração da matéria corporal permite que você tenha consciência daquilo. Então, olha que louco. Para você Sei. Uhum. criar consciência corporal, você tem que, é o que você falou, tem que ter movimento antes. Porque o movimento vai criar as relações corporais que vai permitir a consciência. Uhum. Isso é o que a gente vinha falando. Mas agora você fez um comentário que eu não deixei você fazer. Qual que é? Não, Você não, lembra? tu trouxe, porque eu fiquei pensando nesse, para deixar, a pergunta foi, mas como evocar isso? Como evocar esse potencial de, né, de informação orgânica? Pelo que tu está dizendo, é o movimento. O movimento como um elemento de, de transformação, de plasticidade, de atuação nessa consciência. E é uma consciência que ela brota do organismo, né? Que é diferente de pensar num ponto. Ah, pensei no meu ombro, ó, mas de forma muito estática, né? Não é essa forma estática. É de uma forma que o próprio movimento vai criando, vai fazendo mudanças e essa corporeidade começa a informar, começa a dar para a pessoa essas sensações, e aí essa capacidade da pessoa ir com o tempo reconhecendo mais de si, mais do que a constitui, digamos assim, isso pelo movimento. Pelo movimento e mais alguns quitutes imprescindíveis. Ah, Então, a fala dos pergunta, quitutes, então. ó a pergunta genial. Como criar essa informação orgânica para ampliar a consciência corporal? Usa o movimento, então, mas não é só o movimento, porque não é qualquer movimento. Hum, Não é qualquer movimento. hum, Você pode até usar movimentos que, feitos dentro de uma coisa muito repetitiva, uhum.
ele reduz a sua consciência corporal. Olha que louco. Um Sim. movimento que você faça é movimento, mas ele está sendo muito igual e muito repetitivo, ele reduz a informação orgânica, a quantidade de informação orgânica, que é a configuração do seu corpo, ele reduz e reduz a consciência corporal. Então, é o movimento, o elemento? Sim, mas também não só. Porque o Uhum. movimento, por si só, ele pode tanto aumentar como pode reduzir. Então, Interessante. que características do movimento são importantes, são necessárias para que o movimento, ao invés de Uhum. Uhum. encaixar, emborrecer, você tem que tipo de movimento amplia as relações orgânicas, e é o que você falou, e cria essa informação nova, cria essa informação que vai permitir a consciência. Aí, olha que engraçado. É uma coisa que é um looping. Uma coisa engole a outra e volta, sabe? Tem aquele símbolo, às vezes, de uma cobra engolindo o rabo. É um Uhum. Uhum. símbolo que, Uhum. que serve para muitas coisas e serve para isso aqui também. A gente está falando que a informação orgânica é que vai permitir a consciência. Só que como é que você cria informação orgânica? Você precisa ter movimento, mas não é qualquer movimento. Você precisa ter movimento com um tipo de intenção mental e algumas características de atenção para que, olha só, esse fator mental vai levar o organismo a criar nele algo novo. Uma relação neurológica nova, uma relação muscular nova, uma combinação de articulações diferentes. Sim. Então, você vai ter que usar a atenção, que é uma escolha mental, por exemplo. Você vai ter que querer pegar com dedos. Então, eu vou pegar uma caneta. Ao invés de eu pegar ela aqui, eu vou decidir, por exemplo, pegar ela assim, ó, com o Uhum. dedinho e o polegar. Para eu fazer isso aqui, eu vou ter que ter uma intenção mental. Olha que doido. A intenção mental, se eu nunca fiz isso, eu não vou conseguir fazer. Uhum. Olha que legal. Eu sou uma criança, eu sou um adulto que eu nunca fiz isso aqui, nunca peguei com o dedinho e o dedão. Então eu só peguei com o polegar e o dedão, o indicador Indicador. e o polegar. Aí a primeira, aí eu vou falar, pega com o dedinho. Não vou conseguir, você viu? Não vou conseguir. Mas a intenção mental pede para o organismo realizar. O organismo Uhum. tenta, mas ele não consegue, porque essa consciência ainda não existe na matéria biológica. Sim. Aí a intenção e a matéria biológica vão juntos querendo fazer e vai criando noção do espaço, do tempo, das mãos, da caneta, até que chega e fala: ah, cheguei. Para que isso aqui aconteça, teve que ter movimento, você vê? Sim. Movimento que Sim. teve que ter atenção, Uhum. teve que ter uma intenção de organizar algo diferente do hábito, diferente de uma coisa que já tinha, diferente de repetir algo que já existia. Você fez algo, a ação de pegar de um jeito que não é o hábito, não é a repetição, é uma coisa nova. Essa coisa nova criou relações Sim. que antes não existiam. E aí vai permitir que você tenha consciência de uma característica da sua mão, e às vezes até do ombro, e às vezes até do pescoço, porque você fez algo novo. Sim. Se você ficasse pegando a caneta sempre do mesmo jeito, você não ia perceber alguma coisa sobre o Entendi. teu punho. Mas porque você mudou, aí o organismo vai ter que achar uma solução dentro dele, vai criar informação orgânica. Essa informação orgânica vai ter novas sensações e você vai ampliar a sua consciência da sua mão. Mas tu tá, aí, ô Hans, tu trouxe outra coisa aí, né, que a gente cai na limitação da linguagem de novo, quando a gente fala, tem que ter a atenção, tu vai criar algo novo. Só que dentro dessa atenção, desse algo novo, dessa, pode-se dizer, experimentação, tem os teus sentidos ali, né? Tem as tuas sensações, né?
E essas sensações que emanam dessa corporeidade é que vão dando vão fazendo esse jogo de chegar a, digamos assim, a calibrar essa informação sensorial, esse gesto, né, mas tem isso por dentro de tudo isso, né? As sensações, sentidos, nossa, enfim, vários elementos aí, né? Vamos parar com essa daí, ó. Vamos parar com essa informação que você trouxe. Essa palavrinha, experimentação. Então, para ampliar a consciência corporal, uma coisa super necessária, talvez é a mais básica e não dá para você fazer sem isso, é a experimentação do movimento com enriquecimento sensorial, ou uma exploração de movimento e sentidos. Uhum. Você explora os sentidos e os movimentos, e essa experimentação, eu falei explorar, mas é mais bonito ainda a experimentação. Essa experimentação, ela amplia, ela que cria informação orgânica e amplia a consciência. Então, para fechar, a experimentação do movimento com enriquecimento sensorial, ela que cria informação orgânica. A experimentação cria informação e permite a consciência. Agora, a experimentação não nasce por si só do corpo, porque quem é que experimenta? É a pessoa inteira, é a mente, o ser, o corpo, é tudo. Então, não dá para. É por isso que eu falei que é a cobra que come o próprio Uhum, rabo, uhum, porque uhum. quem faz a experimentação não é a mão, não é o Sim, corpo, sim, né? sim. Mas é o corpo, dentro de uma experimentação de movimento e sensorialidade, ele vai criar informação orgânica. E aí a consciência vai ter matéria para se ampliar, por causa da experimentação que fundou essa Sim. matéria. Olha que louco Ah, isso. mas temos que abrir mais esse leque, hein, para um próximo vídeo, hein? A É isso aí. Então, experimentação como um elemento de ampliação da consciência corporal. perfeito. A experimentação funda a matéria para a consciência corporal. Eu anotei aqui. Oh, bom isso, hein? Vamos ficar com essa aí que já deu para deixar ecoando aí para a galera algumas ideias. E na Lindo, próxima a gente continua, então. lindo, Valeu, querido. Rafa. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Abração. Demais, Até já. abração.